Vamos ler o Evangelho de João, por falar em alcançarmos vidas. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a palavra de Deus, a partir do versículo de número 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 31. Que diz assim: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come ou se alimente. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, ou não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Nós lemos este texto de João capítulo 4 e geralmente nós nos focamos ou nos prendemos bastante na primeira parte, que é quando Jesus encontra aquela mulher à beira do poço de Jacó. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia diz que ela era uma mulher samaritana, que pertencia à região de Samaria, e havia uma certa rixa entre judeus e samaritanos. Então quer dizer que entre judeus e samaritanos não existia assim muita conexão, não existia assim muita afinidade, nem muita comunhão. Mas Jesus era um judeu e se aproxima daquela mulher samaritana. Ela foi buscar água no poço onde Jesus estava, e Jesus começa a conversar com ela. Ela não entende muito, ela se sente até de certa maneira invadida na sua individualidade. Por que esse homem está querendo puxar conversa comigo? E Jesus, na verdade, transforma a vida daquela mulher, dizendo: quem beber da água deste poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Antes, no coração dessa pessoa vai se formar uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a Bíblia diz, concluindo essa parte do texto, que aquela mulher reconheceu que Jesus era o Messias, que ela e todo o povo dela estava esperando. No início da conversa, Jesus não passava de um judeu, mas no início da conversa, Jesus era o Messias que ela estava esperando. Mas a Bíblia diz que nesse intervalo, enquanto Jesus conversava com aquela mulher, falava do amor de Deus para a vida daquela mulher, os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, que estavam aprendendo dele a sua palavra, todos os seus ensinamentos, os seus discípulos entraram dentro da cidade de Sicar. O nome da cidade era Sicar. E o que os discípulos foram fazer? A Bíblia diz que eles não foram ali evangelizar, eles não foram falar de Jesus para ninguém, eles não foram dizer para ninguém que Jesus, o Messias, estava lá naquele poço. O que os discípulos foram fazer? A Bíblia diz que eles foram comprar comida. E eu fico imaginando, queridos, eles entrando num lugar estranho, numa cidade que muito provavelmente eles nunca haviam estado, com todo o seu aspecto de judeu. Obviamente que quando eles chegaram, começaram a chamar atenção, as pessoas começaram a olhar e ver que eles eram estrangeiros, que eles não eram daquela cidade, e começaram inclusive a ver que eles eram judeus. Talvez até cobraram mais cara a comida por isso, não é? Vou cobrar mais caro desses judeus aí, porque a gente não se dá muito bem, vou cobrar mais caro. Mas eu fico imaginando eles entrando em alguns restaurantes para fazer ali um orçamento de quanto era o almoço, de quanto era a vianda, não é? De quanto era o quilo, de quanto era a marmita, e entra no restaurante, faz o preço, entra no outro, e eles vão ali então vendo a melhor maneira de levar comida, porque eram 12 discípulos, mas Jesus 13 homens, e já estavam muito provavelmente com fome, chegando a hora do almoço. E enquanto eles estavam comprando comida, Jesus estava fazendo o que, gente? Evangelizando e falando do amor de Deus para aquela mulher que estava ali na beira do poço. E o fato é que eles então conseguem comprar comida o suficiente para os 13,
E eu fico imaginando se fosse hoje, eles voltando ali com as sacolas, né, com as marmitas, com as viandas dentro da sacola, comida para 13 pessoas, e lá estava a marmita, como se fosse aqui, né, arroz, feijão, carne, salada, peixe, sobremesa, aquela coisa boa, né, que a gente gosta quando vai no restaurante. E quando eles chegam ali, a mulher ainda não tinha ido embora. Eles olham Jesus conversando e eles acham estranho. E aquela mulher estava chorando, emocionada. Eles olham para Jesus, Jesus conversando, cutucam, o que será que ele está falando para ela que ela está chorando? Aliás, ele nem devia estar falando com esse tipo de gente, ela é uma samaritana. Por que ele está perdendo tempo conversando com uma samaritana? E a Bíblia diz que eles cochicham entre eles, não é? Mas como é próprio de todos aqueles que não têm coragem, às vezes, de encarar o seu mestre, cochicham entre si, mas a Bíblia diz que eles não tinham coragem de perguntar para Jesus o que ele estava falando. O fato é que aquela mulher sai chorando, mas ao mesmo tempo chorando e feliz, eles não sabem o que está acontecendo, e na verdade nem vamos entrar no mérito da questão com Jesus, não vamos perguntar para ele, porque na verdade agora é a hora de quê? Comer, almoçar. Não vou nem pedir para Jesus explicar o que ele estava falando para ela, porque se Jesus for explicar, ele vai dar um estudo para nós, né? Jesus vai dar um estudo, ele vai começar a explicar o que ele estava fazendo, e aí eles estão ali, se voltam morrendo de fome, e aí pegam ali a vianda, a marmita mais saborosa, né? Mais cheia, com os melhores ingredientes. E eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, está aqui, mestre, a sua marmita mais cheia, mais bonita, mais saborosa. A gente inclusive deixou de comprar para nós, para comprar melhor para o Senhor. E quando eles chegam para Jesus, está aqui a marmita, Jesus olha para eles, e é como que eles dissessem: não entenderam nada. Não entenderam nada. Aí Jesus diz o texto aqui: uma comida, versículo 32. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles começam a perguntar: será que aquela mulher trouxe comida para Jesus? Será que alguém já trouxe comida para Jesus? Gente, qual era a preocupação deles? Qual é a preocupação deles? Comida. Era a mesma preocupação de Jesus? Não. Qual era a preocupação de Jesus? Alcançar toda aquela cidade. A preocupação deles era com marmita. E não é que Jesus não gosta de comer. É certo que ele jejuou muito. Mas se tem uma pessoa no Novo Testamento que, se você ler com atenção, gostava de uma refeição, era Jesus. Era Jesus. O pessoal às vezes coloca assim uma imagem de um Jesus assim. Os Jesus dos filmes, gente, parece um Jesus desnutrido. Você já viu? Né? The Chosen agora deu uma melhoradinha, mas os Jesus dos filmes, ele é magro, parece que está passando fome, feio, aquela coisa assim. Gente, Jesus era festeiro. Primeiro milagre que Jesus fez, ele estava onde, gente? Num casamento, gente, num casamento. Se você lê o Evangelho de Lucas, Jesus sempre estava numa mesa. Quando você lê o Evangelho de Lucas, parece que Jesus sai de uma mesa e vai para outra, sai de uma e vai para outra. Jesus estava sempre numa mesa, comendo com alguém, conversando com alguém, interagindo com alguém. O problema não é a comida. O problema aqui era a comida nesse momento, nesse contexto. Porque Jesus diz: gente, não estamos aqui para comer. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para alcançar toda essa cidade. Aí ele diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Alguém já te trouxe comida, Jesus? Versículo de número 34. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida. É isso que me sustenta. É isso que me mantém, é isso que me faz levantar todos os dias, gente. Agora eu pergunto: os discípulos não sabiam disso? Sabiam. É como se Jesus perguntasse: ok, deixa eu fazer um teste com vocês. Vocês entraram lá na cidade? Entramos. Tinha bastante gente na cidade? Tinha bastante gente, a cidade está cheia. Vocês foram em vários comércios? Sim. Vocês se encontraram com várias pessoas? Sim, muitas.
Tinha dono de restaurante? Tinha. Garçom? Tinha. Caixa? Tinha. Atendente? Tinha. Tinha gente pelas ruas? Tinha. Vocês se encontraram com bastante gente? Sim, Jesus, nós fomos uns 3, 4 restaurantes para ver qual era o melhor restaurante para trazer a refeição para o Senhor. Pois então, com todas as pessoas que vocês se encontraram durante esse período que vocês estiveram ali na cidade, vocês falaram para alguma delas que eu sou o Messias? Pois é, não. Para alguma delas vocês falaram que eu sou o Messias? Não. Vocês convidaram alguma delas para sair da cidade e vir me conhecer? Não. Mesmo porque, Jesus, nós não fomos na cidade para falar para ninguém que tu és o Messias. Nós fomos na cidade fazer o quê? Vamos fazer o quê, gente? Comprar comida. E quando a gente vai comprar comida, não é lugar de falar do Senhor, né? Desculpa, mesmo o Senhor sendo o Messias, mesmo o Senhor sendo Jesus, né? Não é um lugar para falar do Senhor. Irmãos, essa é a mentalidade que a gente tem. Essa é a mentalidade que às vezes a gente tem. Não vou falar de Jesus para aquela pessoa, o que ela vai achar? Não vou falar de Jesus para aquela pessoa, o que ela vai pensar? Não vou falar de Jesus ali no meu ambiente de trabalho. Não estou dizendo, irmão, você pegar um megafone e sair gritando no meio do teu trabalho, não é isso. Mas tem pessoas que dizem assim, não, pastor, é que onde eu moro, com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, ali não é lugar de falar de Jesus. Irmãos, aonde que é lugar de falar de Jesus? Aqui dentro? Aqui dentro? Aqui dentro a gente já está falando toda semana. Aqui dentro a gente fala toda semana. Mas a gente acha que no dia a dia a gente está preocupado com a comida. É com a comida. Está preocupado com comida. Jesus está preocupado com uma cidade inteira, conheça ele, mas os discípulos dele estão preocupados com comida. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, nós precisamos ter a prioridade que Jesus tinha. Amém, queridos? Nós precisamos ter o senso de urgência que Jesus tinha. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma comida melhor. Qual comida é melhor do que essa que nós te trouxemos, Jesus? Fazer a vontade do meu Pai e cumprir o chamado dele. Enquanto a gente ficar só preocupado com comida, nós vamos viver de barriga cheia, mas a cidade não vai conhecer o Evangelho, é o que Jesus está dizendo. E existem alguns pregadores também na internet que estão dizendo, não, o lugar de adorar a Deus é aqui dentro, lá na rua não adora a Deus, o lugar de falar de Jesus é aqui dentro, lá na rua a gente não fala de Jesus, lá na rua a gente é gente secreta de Jesus. Não, irmãos, a fé cristã, eu vou dizer uma coisa aqui para você, a fé cristã não é uma seita. Seita, as pessoas precisam ficar meio que ludibriando as pessoas para tentar atrair elas, isso é seita. A fé em Jesus, ela é clara. A fé em Jesus, ela é autoridade. A fé em Jesus, ela precisa ser declarada. Por isso é que ele disse que nós somos sal da terra, por isso que ele disse que nós somos luz do mundo, e a luz do mundo que a igreja não se coloca debaixo de uma cama, tem que colocar no lugar mais alto para poder alcançar a todos os que vão ser alcançados por ela. Essa é a fé em Jesus. Essa é a fé em Jesus. Vocês são meus discípulos, gente. Vocês são meus discípulos. Vocês estão caminhando comigo há quanto tempo? Aliás, eu só convoquei vocês para ser meus discípulos para me ajudar a alcançar as outras pessoas. Porque se não fosse, é o que Jesus está dizendo para eles, se não fosse para vocês me ajudar a alcançar as outras pessoas, eu não precisaria chamar vocês. Irmãos, Deus nos deu o privilégio de compartilhar conosco a missão dele. Amém, gente?
Nós só estamos aqui porque Deus levantou essa igreja para ser a igreja missionária de Deus na cidade de Gramado, em nome de Jesus. Nós não somos igreja aqui para ter prédio, para ter culto, para ser mais um prédio religioso na cidade, não, irmãos. Nós somos o povo missionário de Deus nessa cidade. E todas as pessoas que você encontra no seu dia a dia, elas precisam ouvir falar de Jesus. Os discípulos diziam: não, Senhor, agora é hora de comer. A gente foi comprar comida, não é hora de falar. Mas porque essa gente aí, esse samaritano, nem deve, nem merece ouvir falar de seus irmãos. Não tem ninguém nesse mundo que não mereça ouvir falar de Jesus, porque por mérito nem eu e você merecíamos, mas alguém um dia foi usado por Deus, chegou na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, nos falou de Jesus. Deus entrou na casa da minha família, Deus transformou a minha vida, Deus transformou o meu coração. Quando eu tinha 13 anos de idade, uma família de alcoólatras, uma família cheia de confusão, o Evangelho chegou ali e transformou vidas e corações, porque alguém quis chegar lá. Conversa de Jesus já estragou o almoço. Estragou agora, estragou a comida. Não temos nem vontade de comer, vamos se sentir em pecado em comer essa comida. E quando eles estão ali falando, começa a chegar gente. Começa a chegar gente. O texto diz que começa a chegar gente. Por que vocês não foram falar de mim na cidade? Porque vocês acham que tem tempo, né? Vocês acham que primeiro, não, vamos sentar, vamos fazer o piquenique, vamos primeiro comer, depois, se der tempo, a gente fala. Aí Jesus diz: vocês estão achando que falta 4 meses para a ceifa, né? Eu, porém, vos digo o seguinte: não falta 4 meses. A gente já está atrasado, porque os campos já estão brancos. As pessoas já estão caindo de madura. E aí começa a chegar gente da cidade, os discípulos não entendem nada. Começa a chegar gente, e os discípulos não entendem nada. Talvez eles achem: meu Deus, esse pessoal está vindo, eu sabia que não podia confiar nesse samaritano, eles estão vindo aqui, vai roubar nossa comida, vai agredir a gente, vai bater em nós. Jesus, o que nós vamos fazer? Aí na frente de toda aquela multidão, aparece aquela mulher, que saiu há pouco tempo dali, chorando, mas transformada. Aquela mulher olha para os discípulos: vocês são o quê? Quem vocês são? Nós somos os discípulos de Jesus. Ah, vocês são os discípulos de Jesus? Vocês têm o privilégio de andar com esse homem? Vocês têm o privilégio de caminhar com ele? Eu fico imaginando quanta coisa vocês não aprenderam, porque eu, uma manhã com ele, já tive minha vida transformada. Imagine vocês. Quem é a senhora? Eu sou a mulher que estava conversando com ele quando vocês chegaram. E o que está acontecendo aqui, minha senhora? Explica. É que quando eu conversei com o mestre de vocês, eu achei que ele era um judeuzinho petulante. Mas ele começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabe. Ele disse para mim que quem bebesse da água desse poço voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele desse, jamais teria sede. Eu disse para ele que quando o Messias chegasse, o Messias ia nos ensinar tudo. Ele olhou para mim e disse: eu sou o Messias que você está esperando. E isso transformou a minha vida, gente. Transformou tanto que eu saí que nem uma louca aqui e fui na cidade inteira e trouxe toda essa gente aqui. Fala, Jesus, fala para eles tudo aquilo que o Senhor disse para mim.
E a Bíblia diz que quando Jesus pregou para eles, eles creram em Jesus. E depois que eles creram, sabe o que eles disseram? Bem, agora não é pelo que você nos disse, é pelo que Ele está nos falando. E como é que você acha que estava a cara dos discípulos nessa hora? Uma mulher, com uma manhã, teve a vida transformada e trouxe uma cidade inteira aos pés de Jesus. Discípulos que estavam caminhando com Jesus há muitos meses, entraram numa cidade e estavam preocupados só com comida. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos dê da sua graça. E que aquilo que é comida para Jesus, seja comida para nós também. Amém, gente? Porque se isso acontecer, nós vamos alcançar essa cidade. E eles vão saber de tudo aquilo que nós também sabemos sobre Jesus. Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida e para a sua semana? Amém, queridos?